Capítulo 3º. Da política fundiária, agrícola e pesqueira. Seção I das disposições preliminares. Artigo 152. O município compatibilizará a sua ação na área fundiária, agrícola e pesqueira, às políticas estaduais e federais do setor agrícola e da reforma agrária. Parágrafo 1º. As ações de política fundiária e agrícola do município, inclusive as executadas mediante convênio com o Estado e a União, atenderão exclusivamente aos imóveis rurais, que cumpram a função social da propriedade. Parágrafo 2º. As ações de política pesqueira do município atenderão, prioritariamente, aos pescadores inscritos na colônia de pesca localizados em sua circunscrição. Artigo 153. O município estabelecerá sua própria política fundiária e agrícola, respeitadas a competência do Estado e da União, capaz de permitir. Inciso 1º. O equilibrado desenvolvimento das atividades agropecuárias. Inciso 2º. A promoção do bem-estar dos que subsistem das atividades agropecuárias. Inciso 3º. A garantia de contínuo e apropriado abastecimento alimentar à cidade e ao campo. Inciso 4º. A racional utilização dos recursos naturais. Inciso 5º. A promoção, a restauração e a melhoria do meio rural. Parágrafo 1º. No planejamento da política agrícola do município, incluem-se as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueira e florestal. Parágrafo 2º. Para concessão de alvará de funcionamento e licença para expansão de empreendimentos de grande porte ou unidades de produção isolada, integrante de programas especiais pertencentes às atividades mencionadas no parágrafo anterior, o poder público estabelecerá, no que couber, condições que evitem a intensificação do processo de concentração fundiária e de formação de grandes extensões de áreas cultivadas com monoculturas. Artigo 154. Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático no planejamento e na execução da política fundiária e agrícola do município, com a participação paritária entre órgãos da administração pública e entidades representativas das classes rurais. Seção 2ª. Da política fundiária. Artigo 155. O município desenvolverá planos de valorização e aproveitamento de seus recursos fundiários, a fim de: Inciso 1º. Promover a efetiva exploração agrosilvopastoril nas terras que se encontram ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente. Inciso 2º. Criar oportunidade de trabalho e de progresso social e econômico para o trabalhador rural. Inciso 3º. Melhorar as condições de vida e a fixação do homem na zona rural. Inciso 4º. Implantar a justiça social. Inciso 5º. Estimular as formas associativas de organização, de produção e de comercialização agrícola. Inciso 6º. Estimular as tecnologias adaptadas e apropriadas aos ecossistemas das regiões agrícolas dos municípios. Seção 3ª. Da política agrícola e pesqueira. Artigo 156. É obrigação do município nos termos do artigo 252, da Constituição Estadual, a implementação da política agrícola, objetivando, principalmente, o incentivo da produção nas pequenas propriedades, assim definidas em lei, através do desenvolvimento de tecnologia compatível com as condições socioeconômico-cultural dos produtores, e adaptadas às características das microbacias, de forma a garantir a exploração autossustentada dos recursos disponíveis. Parágrafo único. A política agrícola, obrigação do poder público, estende-se ainda ao incentivo da produção nos projetos de assentamentos de trabalhadores rurais, existentes ou que vierem a ser constituídos e posse consolidada. Artigo 157.
Compete ao município compatibilizar sua ação com o Estado visando: inciso 1º, a geração, a difusão e ao apoio à implementação de tecnologias adaptadas aos ecossistemas regionais. Inciso 2º, aos mecanismos para proteção e recuperação dos recursos naturais. Inciso 3º, ao controle e à fiscalização da produção, da comercialização, do transporte e do uso de agrotóxicos, biocidas e afins, visando a preservação do meio ambiente e da saúde do trabalhador rural e do consumidor. Inciso 4º, a manutenção do sistema de pesquisa, crédito, assistência técnica e extensão rural e de fomento agrosilvopastoril. Inciso 5º, as infraestruturas físicas, viárias, sociais e de serviços da zona rural, nelas incluída a eletrificação, telefonia, armazenamento da produção, habitação, irrigação e drenagem, barragem e represa, estrada e transporte, educação, saúde, lazer, segurança, desporto, assistência social, cultural, mecanização agrícola, garantia de preço e de mercado. Artigo 158. A conservação do solo é de interesse público em todo o território do município, impondo-se à coletividade e ao poder público municipal o dever de preservá-lo. Artigo 159. É vedado ao município: inciso 1º, destinar recursos públicos, através de financiamentos e de outras modalidades, ao fomento de monocultura. Inciso 2º. Destinar recursos públicos para o desenvolvimento de pesquisa e experimentação de produtos agrotóxicos, biocidas e afins. Artigo 160. O município garantirá, na forma da lei, tratamento diferenciado quanto à tributação e a incentivos a pequenos produtores rurais, parceiros, arrendatários, beneficiários de projetos de assentamentos de trabalhadores rurais, e para os estabelecimentos rurais, que cumpram a função social da propriedade, respeitada, simultaneamente. Inciso 1º. O atendimento às normas de proteção e preservação do meio ambiente. Inciso 2º. A diversificação agrícola, de acordo com os recursos naturais, a infraestrutura e o mercado. Inciso 3º. A assistência de projetos, que apresentem tecnologia adaptada aos ecossistemas regionais e poupadoras de insumos agroquímicos, biocidas e afins, e que contemplem as normas de uso do solo, de acordo com sua aptidão agrícola. Artigo 161. O município definirá a política de abastecimento alimentar, mediante: inciso 1º. Elaboração de programas municipais de abastecimento popular. Inciso 2º. O estímulo à organização de produtores e consumidores. Inciso 3º. O estímulo à comercialização direta entre produtores e consumidores. Inciso 4º. A distribuição de alimentos e preços diferenciados para a população carente, dentro de programas especiais. Inciso 5º. O estímulo ao consumo de alimentos sadios. Artigo 162. O município elaborará política específica para o setor pesqueiro, privilegiando a pesca artesanal e a piscicultura através de dotação orçamentária, rede de frigorífico, pesquisas, assistência técnica e extensão pesqueira, propiciando a comercialização direta entre os pescadores e consumidores. Artigo 163. O município, com a assistência do Estado, estabelecerá planos e programas visando a organização do abastecimento.